Pessoal, boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio Tech Center Pod. Não esqueça do CCC. Curta, comente, compartilhe e interaja com a gente. Pergunte, principalmente no Instagram. Nunca se esqueça, isso aqui é para vocês, é conteúdo de qualidade que a gente tenta trazer até vocês para ajudar a vocês construírem os conceitos de vocês, tá bom? Pessoal, hoje estamos aqui com uma menina, eu falo que ela é menina, porque é uma menina mesmo, e que mexe com biotecnologia da reprodução, tá? E é um tema extremamente vasto. Ela tem muito conteúdo, tem muita experiência, tem muita bagagem. Já jogou aqui por terra, ela falou assim, não vai dar tempo de falar isso, não quero falar aquilo, então vamos, porque tem muita coisa para ela falar. E o tema é muito vasto. Então, vamos ao ponto. Doutora Rafaela Soares, bem-vinda. Obrigado por estar aqui. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra poder compartilhar o que a gente sabe com os colegas. E é muito gratificante estar aqui falando com o senhor. Você fez parte do meu início, então eu estou muito agradecida pelo convite. Rafaela, a gente sempre começa a pergunta. O que é um cavalo para você? Como é que o cavalo surgiu na tua vida? O cavalo hoje ele faz parte da minha identidade. É um meio na onde eu me encontrei, é um meio no qual eu me sinto realizada. A nossa rotina não é uma rotina fácil, não é uma rotina tranquila, mas mesmo diante de todo o processo exaustivo que às vezes a gente passa, eu sinto satisfação em tudo que eu faço. Eu acabo meu dia feliz, eu gosto do que eu faço e o cavalo me proporciona isso. Eu trabalhar com o que eu gosto, eu fazer o que eu gosto. E o cavalo, além de tudo, ele não faz parte só da minha vida profissional. Através do cavalo, o cavalo me apresentou pessoas muito importantes na minha vida. Eu tenho diversos amigos que eu sei que eu vou carregar para o resto da minha vida. Eu tenho diversos tutores, eu tive diversos tutores que foram importantes na minha carreira e que hoje são grandes amigos. E eu devo tudo isso ao cavalo, por fazer parte de todas as conquistas que eu tive, não só no âmbito profissional, mas no âmbito pessoal também. Você é de Tatuí? Sou de Tatuí. Da nossa terrinha aqui? Sim. Tá. E você estudou onde? Eu estudei na Unesp de Botucatu. E quem que eram os seus professores lá de reprodução? Eu tive muito privilégio. Na minha época, eu pude ter a oportunidade de ter aulas com professores renomados. Eu tive aula com o professor Papa, tive aula com o professor Marco Alvarenga, professor Nereu, professor Soni, dentre inúmeros outros professores de outras frentes na faculdade, né? Mas sempre tem alguns que acabam marcando mais a nossa carreira. Muito legal. Rafaela, bom, qual que é a sua ligação? Você conhece a In Vitro, você tem ligação com a In Vitro, o que vocês fazem junto com a In Vitro? A In Vitro é o nosso laboratório parceiro. Fala quem é a In Vitro primeiro, só para o pessoal. A In Vitro é uma empresa de fertilização in vitro. Hoje ela é responsável por desempenhar os trabalhos com ICSI, né? Injeção intracitoplasmática de espermatozoides, e a clonagem também. Então, hoje é o nosso laboratório parceiro, nós temos trabalhos exclusivos com eles, então é o único laboratório que a gente trabalha com esse tipo de biotecnologia. O que mudou de anos para cá em termos de diagnóstico de gestação? A gente, na minha época, você até deu risada aqui, né? Na minha época eu não tinha ultrassom, eu colocava a mão, eu tinha o reflexo de Guts, que era... Daí você falou, mas aí ficou para trás, agora a gente tem ultrassom. Então, o que mudou? Como é que você vê a evolução nessa área? Desde que eu comecei, na época que eu comecei, tem 14 anos que eu trabalho exclusivamente com reprodução.
E o que eu tenho notado é a qualidade das máquinas de ultrassonografia que a gente trabalha. Então, hoje a gente trabalha com equipamentos que possibilitam que a gente veja imagens extremamente nítidas. Então, hoje o diagnóstico precoce, que antigamente, devido à qualidade dos ultrassons, era um pouco mais difícil, a gente consegue fazer com segurança. Então, normalmente hoje a gente consegue confirmar um embrião com segurança 4 dias depois da transferência, que é normalmente quando a gente precisa... Considerando 8 e 12. 9, 13... 4 seria o D12, né? Seria o D12. Quando há muita pressa do veterinário querer fazer o diagnóstico por ansiedade, às vezes a gente faz no D10. Não é o indicado, mas às vezes por ansiedade a gente acaba fazendo. Mas com o D12, que é o mais recomendado, por conta da troca do garanhão, normalmente você começa a monitorar as doadoras 4 dias após a prostaglandina, após a transferência, que é quando você precisa determinar se você troca o garanhão por um embrião confirmar ou não. Então, você consegue fazer isso com bastante segurança com as máquinas que a gente tem hoje. Explica um pouquinho essa questão aí de troca de garanhão, porque o pessoal às vezes não entende, né? Porque encavala, né? Você está fazendo, você fez uma TE, você ainda não sabe se deu prenhez positiva na receptora, e a égua já está voltando no cio. Então, você tem essa pressa. Se você troca garanhão, explica para o pessoal. Hoje, alguns garanhões têm a agenda extremamente requisitada. Então, o quanto antes a gente conseguir programar o pedido de sêmen é melhor. Então, essa programação de doadora com o pedido de sêmen, ele é extremamente importante para que você seja atendido. Antigamente, a gente conseguia pedir, por exemplo, sêmen com 2, 3 dias antes da inseminação, você conseguia fazer isso e conseguir o sêmen de maneira até que fácil. Hoje, existem alguns garanhões que têm agenda tão requisitada que a gente precisa pedir com 10 dias de antecedência. Então, a programação disso é muito difícil, é muito específica, porque você precisa conhecer de uma maneira muito mais intensa a sua doadora, como que é o ciclo dela, porque se você fizer essa conta, normalmente você tem que pedir o sêmen antes de você fazer a prostaglandina. Antes de você fazer a prostaglandina. Então, hoje, a gente pede no começo da estação reprodutiva, a gente pede toda a programação para os proprietários, para a gente saber quais seriam os próximos garanhões, de uma maneira que não necessariamente eu precise confirmar um embrião para eu realizar o próximo pedido. Na minha época, lá atrás, né, a gente fazia algumas considerações, né? Qualidade do sêmen, para uma possível prenhez, deixar sêmen de menor qualidade para o fim. Como é que é isso daí? Se considera também, porque às vezes a doadora está aí, o sêmen é de baixa qualidade, a probabilidade de ter embrião é baixa. E você fica postergando a doadora ao longo da temporada. Então, hoje, como a gente tem essa dificuldade extra de você obter um sêmen fresco, por conta da agenda dos garanhões, eu acabo determinando o garanhão pela disponibilidade do sêmen. Então, esse sêmen, que às vezes é mais difícil de eu conseguir o agendamento, se eu tenho disponibilidade dele, eu vou dar preferência para ele. Essa normalmente é a conduta que a gente acaba tomando. Rafaela, o sêmen, quando apareceu o sêmen congelado, eu mesmo, há muitos anos atrás, eu falava que o sêmen congelado do equino, ele jamais vai ter a mesma dinâmica e a mesma configuração do sêmen bovino. Porque o sêmen bovino, a vaca tem um cio de 18, 24 horas, você insemina ou cedo ou à tarde, passar bem e ter logo. A égua não. Então, e o sêmen também bovino, você pega um ejaculado, faz uma quantidade muito grande de palhetas, e você usa uma fração que todo mundo já sabe, está dominada a técnica de uso,
Então fica muito mais fácil. O sêmen congelado do cavalo, ele é mais complexo. Se você tiver, a grosso modo, sêmen a fresco disponível de um cavalo e sêmen congelado no teu bujão, a tua vontade, o que você prefere normalmente? Pedir o sêmen ou usar o congelado? Via de regra. Se eu tenho um sêmen refrigerado à disposição, com certeza eu vou preferir o refrigerado, o fresco ou refrigerado. Mesmo os índices de a fresco, às vezes, ser superior. Os índices de sêmen refrigerado e sêmen a fresco, se a gente levar em consideração que seja um sêmen de boa qualidade e um sêmen padronizado, ele sempre vai ter melhor resultado com sêmen congelado. Entendi. Bom, o que você faz agora, falando ainda em diagnóstico de gestação? Você falou que tem ultrassom hoje são melhores, você vê mais fácil. Às vezes você pode, se você pegar um embrião D9, já passadinho, você transferiu ele, daqui a pouco você já está vendo, né? Com um pouco de boa vontade. Agora, e a questão de você detectar prenhez gemelar, sexagem, como é que está isso hoje no Brasil? Essa qualidade das máquinas realmente está fazendo muita diferença nesses diagnósticos. Para a gente falar primeiramente dos gemelares, né? Hoje a gente tem 2 tipos de gemelares que a gente encontra dentro da reprodução. Os gemelares univitelínicos e os gemelares bivitelínicos. Os gemelares bivitelínicos, eles acontecem quando a doadora ou a matriz acaba ovulando 2 folículos, os 2 são fertilizados e você, no dia do diagnóstico, você encontra 2 vesículas embrionárias. O univitelino até então era raro, né? Até então era raro. Eu já encontrei, já tive a oportunidade, a infelicidade de pegar um univitelínico em transferência de embrião convencional. Na época, é raríssimo acontecer isso. E na época eu não tinha feito o diagnóstico desse gemelar, até porque quando você coloca um embrião... Você abaixa a guarda, né? Você fala, você só coloca tem um. tem um embrião, você faz o diagnóstico, você não vai procurar 2. Né? E o gemelar univitelínico, ele vai aparecer os 2 dentro da mesma vesícula. Então acaba que você não procura por ser uma transferência de embrião. Você transferiu um, você espera que tenha um. E aconteceu isso comigo. Eu não vi e eu só fui verificar que houve isso, que houve a bipartição, quando a égua abortou. A égua abortou 2 fêmeas, com 10 meses. E eram idênticas? Eram. Então, a gente tem esses 2 tipos de gestações gemelares. A gestação bivitelínica, que a gente acaba observando com mais frequência, por exemplo, em áreas de puro sangue inglês, tanto o puro sangue inglês quanto os cavalos de salto, eles têm uma propensão um pouco maior para ovulação múltipla. Então, no áreas de puro sangue inglês que nós damos assessoria, a gente acaba observando e vendo isso com mais frequência. E os gemelares univitelínicos, eles acabam acontecendo de uma proporção aí, de uma taxa de 1%, mais ou menos, dentro das gestações de transferência de ICSI. 1%? 1%. 1 em 100? 1 em 100. Baixa, não é alta. Mas por que acontece isso? Essa bipartição, normalmente, ela acontece, ela é predisposta pelo orifício da própria injeção do espermatozoide. Então, os embriões acabam bipartindo. E, antigamente, eu particularmente, pelo volume que a gente faz de transferência de embrião, eu acabei vendo um pouco mais, com mais frequência, essas gestações gemelares. Essas situações. E por muitas vezes, eu tentei reduzi-las. Eu tentei algumas abordagens.
Mas como? Reduzir o quê? Eu tentei algumas intervenções nessas vesículas que tinham os 2 embriões. Então, algumas literaturas sugeriam alguma coisa. Hoje a gente ainda não tem nenhuma técnica que seja efetiva para a gente poder reduzir esse tipo de gestação. Mas, como eu me interesso muito pelo assunto, eu tentei algumas abordagens em diferentes fases da gestação. Então, eu tentei reduzir gestações que tinham 22 dias. Com 22 dias eu consegui observar 2 botões. Foi o mais precoce que eu consegui identificar uma prenha gemelar univitelínica. Então eu tentei em um desses botões causar um dano que de repente pudesse interromper a viabilidade. Eu não consegui, essa gestação acabei perdendo os 2. E eu fui subindo a minha escala das idades gestacionais. Então, depois disso, eu tentei com 30, tentei com 45, tentei com 60 e tentei com 120, por via abdominal, por uma abordagem abdominal. Todas essas outras, eu acabei tentando pela via retal. E todas essas, eu não tive sucesso em nenhuma. Eu acabei perdendo... Quando eu perdia um, perdia outro. Perdia um, perdia outro. Eu não consegui... Nenhuma técnica que eu executei eu consegui eficiência, eu acabei perdendo as 2 gestações. Ou seja, eu perdi 100% de tudo que eu tentei. Eu perdi tudo. Então, mas você está falando de gestação univitelina. Univitelínica. Tá. E por um momento eu pensei, eu tenho 100% de insucesso com todas as abordagens que eu tentei. Eu vou fazer o contrário. Eu vou tentar levar a gestação. Se eu tenho 100% de insucesso, por que não tentar? A gente sabe que não é recomendado a gente tentar uma gestação gemelar por todos os riscos. A gente tem um risco de aborto iminente em todas as fases, em todas as idades gestacionais. A gente sabe que o parto vai ser um parto mais complicado. A gente tem inúmeros contras dessa decisão. Mas eu resolvi tentar, e a primeira gestação gemelar que nós tentamos conduzir, levar a termo, a gente cuidou dessa gestação, a gente monitorou essa gestação e nós conseguimos entregar um potro viável para o proprietário. Então, no momento do parto, um potro nasceu morto e um potro nasceu vivo, viável. E, inclusive, esse potro, ele não teve sequer defeito de aprumo. O que viveu. O que viveu. Nós entregamos o potro, é um potro menor, obviamente, porque você tem um espaço compartilhado. A competição nutricional ali. Exatamente. Depois você fala, então fala um pouquinho disso também depois, né? A placenta epitélio corial, existe a competição por nutrientes. Né? Eu acredito que se nós tivermos uma gestação gemelar bivitelínica e uma gestação gemelar univitelínica, eu acredito que a competição vai ser menor dentro da univitelínica. Porque você tem uma placenta para os 2 potros. Enquanto que na bivitelínica... 2 placentas. Sim. Então, bom, enfim. E a partir desse momento, quando você tem uma gestação correndo em equino, o que você espera? Que você tenha um potro viável, certo? E, na minha opinião, o nosso objetivo foi cumprido, porque eu entreguei um potro viável para o proprietário. O nosso objetivo, gostaria muito de ter entregado os 2, porque aquela angústia da profissão, não, quero os 2, eu sei que tem 2, eu quero os 2. Mas, na minha opinião, o objetivo foi cumprido. Nós entregamos um potro viável para o proprietário, um potro saudável. E a partir de então, a nossa conduta, ela mudou. Então, hoje, quando eu tenho uma gestação gemelar de um potro de ICSI, eu ligo para o proprietário, eu explico quais são as condições e eu dou a opção para ele. Você hoje tem uma gestação importante,
você tem a opção de deixar ou não. Se você deixar, você tem uma gestação de risco do começo ao final. A sua égua ela pode abortar a partir de amanhã. Ela pode abortar a qualquer momento. O seu parto, obrigatoriamente, tem que ser um parto assistido, porque a chance de você ter uma distocia é muito maior do que se você tivesse um. Uhum. Então, o proprietário está disposto a correr esse risco, está disposto a, de repente, enviar esse potro para um lugar que vai ter uma assistência maior, ele vai gastar mais com isso. O proprietário está disposto a tudo isso? Está disposto a tudo isso. Então, muitas vezes a gente acaba dando essa opção e os proprietários aceitam. A maioria dos proprietários hoje aceitam essa opção de levar a termo essa gestação. Então, hoje eu tenho muito interesse em acompanhamento dessas gestações. Eu tenho 3 gestações gemelares correndo ali com a gente. Agora, atualmente. E voltando mais uma vez no assunto do ultrassom, o acompanhamento gestacional hoje, a gente tem uma janela, uma amplitude muito maior. Eu tive o privilégio de assistir o podcast da doutora Ana Gorino, que faz um trabalho muito voltado para a neonatologia de forma excepcional, e hoje a gente consegue avaliar essas gestações. Antes a gente passava ultrassom por via retal e a gente não conseguia ver, por exemplo, se os 2 estavam vivos. Você não consegue ver, você consegue ver que tem um vivo ou que tem os 2 mortos, mas você não consegue ver se tem os 2 vivos, por exemplo. E uma das gestações que eu tenho ocorrendo hoje, eu já sei que um não está vivo mais. Ela está com 10 meses de gestação, um deles está morto desde os 7 meses. Já não estou criando expectativa. Você já não tem mais batimento? Justamente. Então, assim, eu já sei o que esperar. E eu já sei que esse perdeu com 7 meses. São informações que a gente vai acumulando, são experiências que a gente vai acumulando. Tudo esse cuidado com as gestações gemelares hoje são cuidados novos. Se você me perguntar, e você faz o quê? Eu não sei se o que eu estou fazendo está certo ou está errado, porque não tem nada descrito sobre isso, não tem nenhum protocolo descrito sobre isso, de uma maneira que te conduza. Eu estou fazendo algumas coisas literalmente da minha cabeça e que fazem sentido para mim. E eu estou acumulando experiências e informações sobre esse assunto. E é um assunto que eu quero me aprofundar o quanto eu puder. Bom, você sabe que eu gosto, trabalhei com reprodução. Se eu puder falar uma coisa para você, eu vou falar o seguinte. Toda vez que você está na vanguarda, é muito complicado. Quando você chega no limite, você fala, e agora? Ora, o que você está vivenciando, no meu entendimento, é uma experiência que derivou de uma manipulação da vesícula embrionária. Então, talvez a tua saída seja em diminuir a bipartição. Talvez. Agora, uma vez que tem o embrião, eu acho, pelo que você está falando aí, já você vai ver um feto mumificado. Provavelmente. E eu vou achar fantástico, porque você vai conseguir ver um feto em processo de mumificação. Isso é muito legal. E eu acho que você vai também, daqui a pouco, você vai ver patologias de placenta, mais hora, menos hora, você vai ver uma mola, você vai ver uma hidropsia, né? Você vai ver alterações placentárias que você vai falar, puta, que legal. Quer dizer, legal sobre a ótica médica, né? Do aprendizado. É uma droga para gestação, enfim. Mas eu acho que é o caminho. Agora, voltando um pouquinho, você está falando que o gêmeo univitelino você não teve muita saída. Mas e o bivitelino, como é que é quando você pega uma égua, tem 2 embriões, vamos esmagar um, vamos tirar um, ou partindo dessa linha aí, vamos tentar deixar...
Como é que é essa decisão? O gêmeo bivitelínico, eu não dou opção para o proprietário, eu reduzo. As taxas de sucesso dos gêmeos bivitelínicos com a redução manual são altíssimas. Então, não tem sentido você correr esse risco. Não tem sentido. E a técnica é uma técnica já muito elucidada, que é a redução manual por esmagamento. Na verdade, existem duas técnicas, a redução manual por esmagamento e a redução com a probe. Eu, atualmente, prefiro a redução com a probe, porque ela é muito mais rápida e ela não é às cegas, né? Você faz ela de forma guiada e é muito tranquilo de ser executado. Então, nos casos de gestações bivitelínicas, onde ocorreram 2 ovulações ou até 3... Mas e se no momento, no dia, você está vendo as 2 vesículas ainda tem mobilidade e elas estão muito próximas? Você espera um pouco, espera no outro dia? Nunca... às vezes acontecem essas situações. Então, o que eu faço? Se elas estão muito próximas, eu aguardo algum tempo, dou sequência na minha rotina e depois eu retorno com elas de novo, com as éguas de novo. Então, eu dou um tempinho, porque a gente sabe que tem mobilidade, então eu dou um tempinho para eles se separarem. Quanto tempo o embrião para de se mover? Normalmente com 17 dias. Com 17 dias é para acontecer aí a fixação. Então, isso é uma outra informação. Eu gosto de fazer as reduções das gestações gemelares ali no máximo até 15, 16 dias. É o meu limite para a gente fazer com sucesso as reduções das gestações gemelares. E cisto? Às vezes você confunde, você falou que o ultrassom é bom, mas às vezes você pega égua com bastante cisto, ainda apanha. Na minha época apanhava. Na verdade, assim, às vezes pode confundir, obviamente. A gente tenta fazer anotações, então éguas que têm cisto... Tem histórico, né? Tem histórico. A gente tenta fazer anotações de uma forma que te guie. Anotações, por exemplo, cisto, o que eu faço, né? Cisto igual prenhez 14 dias, cisto igual prenhez 13 dias. E se mesmo assim houver dúvida, o único jeito é medir e avaliar crescimento. Rafaela, o pessoal fala muito tem 2 tipos de cisto, né? O pessoal fala muito, e também a localização, né? Se ele está perto de cérvix, se ele não está, que ele pode chegar a incapacitar, tornar a égua subfértil, às vezes até infértil. Como é que você classifica o cisto hoje? Se o cisto começa a crescer, incomodar, porque o cisto em receptora, você tira a receptora e a doadora? O cisto, ele interfere nas taxas de prenhez, acaba diminuindo aí a fertilidade quando justamente ele impede a movimentação do embrião. Então, a movimentação do embrião, a gente sabe que ela é responsável pelo reconhecimento materno. Se o embrião não movimentar porque o cisto impede essa movimentação, não vai haver reconhecimento materno e esse embrião ele vai se perder e a égua vai retornar em cio. Então, existem várias técnicas para redução de cisto. Se é uma égua que eu tenho interesse dela gestar, ou se for um cisto que realmente impeça ali uma transferência de embrião com sucesso, o recomendado realmente é retirar esse cisto. Existem algumas técnicas, aí vai de veterinário para veterinário, cauterização, às vezes até um esmagamento. Eu, hoje, prefiro redução de cisto com pinça de biópsia. É o que eu acho mais ideal dentro da minha rotina. Você gosta de dar uma esmagadinha, acabou, pronto? Não, eu retiro o cisto. Não, você vai comer ele com a pinça? Sim, eu retiro o cisto com a pinça de biópsia. E tem um resultado fantástico. Normalmente, quando você esmaga e colaba o cisto, ele acaba retornando. Você tira o fluido de dentro dele, ele acaba retornando. Então, uma maneira definitiva de você trabalhar com ele é você realmente retirá-lo. Isso acaba funcionando bem. Em diestro, tanto faz, em estro, o que você prefere? Como a minha abordagem é com a mão no útero,
com a mão dentro do útero, eu prefiro fazer em estro, porque a cérvix está relaxada. Ou seja, você está em loco ali. Exatamente. Eu tô em loco, eu sei exatamente que porção que eu tô retirando, para eu não correr o risco de eu retirar tecido a mais. E perfurar o útero. Justamente. E então eu prefiro fazer em estro, para eu ter uma habilidade maior ali para eu poder retirar esse cisto. Qual que é o porém disso tudo? Quando você está em estro, você tem uma vascularização um pouco maior da região. Então, o sangramento é maior. Esse é a desvantagem de você fazer em estro. No diestro, você tem uma vascularização muito mais enxuta, então você tem um sangramento menor. Porém, muitas vezes você não vai ter o acesso que você teria em estro. Viu? E a questão da fibrose? Porque hoje em dia até fibrose ainda é um medo muito grande de você ter matriz doadora com um grau de fibrose. Antigamente se fazia muita biópsia para poder ver qual Esse antigamente sou eu que ela fala, né? Antigamente se fazia muita biópsia para poder verificar o grau, né, da fibrose. Hoje em dia, por conta das biotecnologias que nós temos, a fibrose acaba não interferindo tanto assim no nosso objetivo final. Muco? Hoje a gente também tem diversos mucolíticos que a gente consegue fazer intrauterino. Mas égua que tem muito muco, qual a atividade? Muito muco em que sentido? Acumula líquido. Acúmulo de líquido. Hoje existem diversos tratamentos, aí realmente varia de veterinário para veterinário. Falando especificamente de endometrite, existem terapias alternativas hoje que te proporcionam trabalhar de uma forma que não cause resistência bacteriana, por exemplo. Eu sou adepta à ozonioterapia. Eu acredito que tem uns 8 anos que a gente introduziu isso na nossa rotina. Então, a ozonioterapia hoje é uma terapia alternativa que a gente consegue introduzir na rotina de uma forma que você consiga tratar as éguas e não causar resistência bacteriana, por exemplo. As éguas que chegam em central, normalmente são éguas que já passaram por diversos tipos de tratamento. É muito comum chegarem éguas para a gente que são resistentes a diversos tipos de antibióticos. Então, a gente já não tem essa opção mais. A gente não tem mais essa opção. Então, a gente acaba partindo para terapias alternativas ou para biotecnologias mais avançadas. Rafaela, e cérvix? E problema cervical? Quando você pega uma cérvix insuficiente, uma égua que... tudo fica complicado, né? Muito da endometrite, você não acha que tem a ver com cérvix? Muita endometrite tem a ver com manipulação em excesso. Pode ter sido por um parto, mas na maioria das doadoras a gente acaba observando lesões de cérvix por excesso de manipulação. Isso, inúmeras transferências de embriões por inúmeros anos consecutivos. Então, as éguas acabam se lesionando durante esse período. Eu já peguei inúmeras éguas com piometra. Ano passado, eu não tenho vergonha de falar sobre isso, eu confundi uma gestação com uma piometra. Na minha avaliação, era uma gestação de 90 dias. Eu tirei um balde de líquido do útero da égua, um balde. Então, assim, isso... Mas a gente já fez vários, viu? Esse erro seu... A gente já tirou também. A piometra é gravíssima, né? Justamente. Então, são excessos de manipulações por anos consecutivos. Bom, tem a questão da genitália externa,
A técnica de poirô, de inclinar, de tudo, está sendo bem usada? Fazem sempre? A gente, quando precisa, a gente faz. A gente faz. E a Caslick, né, que é a mais tranquila, mais rápida, ela é feita em quase todas as doadoras, porque a maioria das doadoras de central são doadoras mais velhas, então boa parte delas já Quase perdeu. Todas as pneumovaginas hoje são tudo Caslick, né? Não tem mais... As outras técnicas ficaram tudo abandonadas? Não sei nem Não. Quando necessário, na verdade, assim, uma ou outra, você faz uma ou outra pela intensidade da angulação, né? Então, se necessário, a gente corrige de uma forma um pouco mais agressiva, mas a maioria, normalmente, com o Caslick acaba resolvendo. O problema é se ela vira matriz, depois você tem que fazer uma episiotomia, né? Porque... essas éguas acabam... A maioria dessas éguas que vem pra gente são cabeceira dos aras, e a chance delas se tornarem matrizes é bem baixa. Bem baixa. Bom, outras técnicas de genitália... como é que vocês trabalham com urovagina? Urovagina é uma coisa dura, né? A urovagina tem uma técnica que a gente consegue levantar o assoalho da vagina. Então, inclusive, não tem incisão nenhuma. Você consegue levantar o assoalho de uma maneira que a urina... A Vanderplas, você está falando? Isso. Que a urina não retorne, que ela impeça o retorno da urina. E, obviamente, que não são todas as éguas que respondem bem, dependendo da intensidade. E a outra técnica que é possível realizar, no caso da urovagina, quando não funciona a Vanderplas, é o prolongamento da uretra, que é uma cirurgia mais agressiva, que precisa de um tempo cirúrgico maior e de um descanso maior da doadora. Então, inclusive, normalmente não é nenhuma técnica que a gente acaba executando na central, se necessário a gente encaminha. Bom, vamos lá. A gente ainda está em diagnóstico de gestação. A última pergunta de diagnóstico de gestação é sobre sexagem. Porque nós temos E como é que está a questão de... se der uma fêmea ou se der um macho, você está conseguindo ver bem isso aí no ultrassom? Tem a sexagem do feto e tem a questão da sexagem do sêmen. Como é que tá esses avanços aí? Eu adoro sexar égua. É uma coisa que eu gosto de fazer muito. Se deixar, eu fico o dia inteiro fazendo isso. Eu também, dou 50% de acerto. Então, assim, é algo que eu desenvolvi muito bem, e existem alguns períodos que são melhores para você executar essa técnica da sexagem do feto, né? O primeiro período compreende ali dos 58 até os 75 dias. Você consegue fazer por diferenciação do tubérculo. Então, se o tubérculo migrar em direção ao cordão umbilical, você tem um macho. Se o tubérculo migrar em direção à cauda, você tem uma fêmea. Essa é o primeiro estágio aí que a gente consegue fazer a sexagem do feto. Depois desse período, a gente tem uma janela que o feto desce e a gente fica sem acesso a ele, que compreende ali dos 80 até os 95 dias, a gente fica sem acesso a ele. E a partir do 100, ele volta de novo, ele sobe. Então, dos 100 até os 130, 140 dias, você tem uma outra janela. Os 130, os 140 é um limite superior ali que vai também depender da estatura do veterinário. Eu, por exemplo, eu sou pequena, então, dependendo da égua que eu for diagnosticar, eu não tenho comprimento de braço para alcançar. Então, inclusive, quando eu vou fazer trabalhos fora, quando me é solicitado nesse período, eu já pergunto qual que é o tamanho da égua, porque fazia diferença para mim antigamente. Depois eu vou falar como eu solucionei isso. E você tem, nesse período dos 100 até os 130, 140 dias, você faz a diferenciação pela gônada. Então, normalmente, numa fêmea, você vai ver
A diferenciação entre a medular e a cortical muito evidente, é bem tranquilo de você fazer essa diferenciação, enquanto que no macho você vê ali a linha do mediastino de maneira central. Essa é uma forma de você diferenciar entre macho e fêmea. E depois desse período, você fica com acesso retal muito restrito. É muito difícil você combinar, por exemplo, com um proprietário que você vá ao Aras atendê-lo e diagnosticar uma égua, por exemplo, com 150 dias. A chance de você ir e não conseguir pegar nada é muito grande. Então, até então, a minha janela de diagnóstico de sexagem fetal, ela encerrava aí. Uhum. E como eu comprei a probe convexa, para eu poder avaliar os nossos gêmeos, eu comecei a fazer muita sexagem abdominal e eu comecei a verificar que eu também conseguia sexar abdominal. Então, eu conseguia fazer imagens de gônada também abdominal. E a partir de então, eu também comecei, a partir dos 150 dias, eu abri outra janela de diagnóstico. Hoje, dos 150 até os 8 meses, mais ou menos, eu tenho feito sexagem abdominal por gônada. De 150 a 8 meses. Eu tenho feito sexagem por gônada também. Essa foi uma outra Daí janela. ela pergunta, se a égua é grande, fica melhor. Então, hoje eu tenho essa amplitude para poder trabalhar com a sexagem abdominal. E a sexagem abdominal, na verdade, ela caiu justamente pelo controle dos gêmeos. Porque até então eu não tinha essa habilidade de fazer monitoramento gestacional por via transabdominal e, por curiosidade, comecei a estudar, fazer imagens de ultrassom e eu comecei a avaliar que realmente também dava para dar sequência nesse outro assunto. Então, hoje, a nossa janela de atendimento da sexagem fetal, ela é bem ampla. Bom, eu ia fazer mais uma pergunta para você sobre os machos, né? Na nossa época, lá atrás, a gente já falava, se a gente fizesse gradiente de concentração, espermatozoide, macho, Y, e muita gente, eu já fiz, né? Acho que o pessoal que trabalhava comigo lá atrás, nós fazíamos, né? Chegamos a dar vinagre para a iguada, para ver se mudava o sexo e tudo. Como é que é isso daí? Como é que está essa evolução de sexar o sêmen? Hoje existe uma empresa em Indaiatuba que presta esse serviço. Então, hoje, esse é um serviço comercial que é disponibilizado. Você consegue fazer a sexagem do ejaculado e você determina o sexo que você quer, o seu produto obter final. Do produto. O seu produto final. E hoje a gente consegue trabalhar com esse tipo de serviço de uma maneira muito profissional. E só existe um pré-requisito para que isso funcione de uma maneira eficiente. O sêmen do cavalo precisa ser um sêmen bom. Porque tem uma perda substancial. Então, para que isso funcione de uma maneira eficiente, o sêmen ele precisa ser um sêmen bom. Não adianta eu mandar um sêmen de má qualidade porque não vai funcionar. E a gente hoje conseguiu introduzir a sexagem do sêmen concomitante com os trabalhos in vitro. Então, hoje você produz palhetas de determinados garanhões de maneira específica, palhetas de macho e palhetas de fêmea. E com isso, o proprietário ele consegue trabalhar de uma maneira muito mais planejada. Você pode pensar, não, mas todo mundo vai querer fazer fêmea. Não necessariamente. Tem diversos colegas proprietários que, em determinados cruzamentos específicos, preferem o macho. Então, por exemplo, um proprietário que tem um planejamento de fazer um garanhão com determinada doadora específica, ele vai querer macho. Então, ele consegue se planejar com isso. Um proprietário que é um proprietário novo, um proprietário jovem, jovem dentro da raça, né? Para ele é muito mais interessante
se produzir fêmeas, porque ele está fazendo o plantel dele. Ele está fazendo o plantel de matrizes e doadoras. Então, você consegue se planejar melhor com isso. E direcionar realmente a sua criação. Hoje, a gente sabe que alguns cruzamentos específicos produzem melhor ou macho ou fêmea. Às vezes, um macho com um determinado cruzamento, a doadora com o garanhão, produz um indivíduo extremamente superior do que uma fêmea. E o inverso também. E vice-versa. Então, com determinado cruzamento, o proprietário ele consegue se planejar com isso, para ele produzir realmente o que ele quer. Não, perfeito. Eu queria saber uma coisa. Quando você acredita que quem determina o sexo, isso é uma briga bem antiga, acho que na época da minha avó, e vem arrastando. É óbvio que o sexo é definido pelo macho, né? Espermatozoide X ou Y. Mas a gente sabe que tem egos que, por inúmeras razões, pH, distância, etc., influenciam. Você pega uma égua, você fala assim, puta, essa aqui, todos os filhos dela são fêmea. Aquele, todo filho dela é macho. Como que você vê isso daí? Tem algum trabalho? Considerando fêmea. Doutor, não tem trabalho específico com isso. Mas uma observação de campo, sim. Tem até um episódio engraçado. Uma vez eu fui contratada para fazer uma sexagem fetal de uma doadora que tinha produzido 12 fêmeas consecutivas. E o que eu sexei? Macho. O que eu pensei na minha cabeça? Aí eu errei isso aí. Com certeza que eu pensei que eu errei. Ela tinha produzido 12 fêmeas consecutivas. Não é normal isso. É ela. E alguma coisa nela, porque foram com garanhões diferentes. Então tem alguma coisa nela que predispõe a fêmea, com certeza. Mas é igual ao ser humano. pH, a distância a ser percorrida, tem um monte de fatores, né? Égua. Mas assim, eu não sei te falar com certeza o que é. Mas uma observação de campo, sim. Eu observo isso. Isso. O que a gente falava lá atrás, né? Na natureza tem éguas que você tem a parede vaginal, depois você tem a cérvix, depois o útero vai lá embaixo, depois você tem o ovário lá em cima. O espermatozoide, para fazer aquele caminho reverso para entrar no infundíbulo, é um parto, né? Nas trompas é um parto. Enquanto outras são curtinhas, etc. O pH de tudo aquilo ali, né? Éguas que já tiveram infecções ou histórico de infecções subclínicas, etc. Enfim. Mas a gente achava por aí, tanto que a gente fazia naquela época alteração de pH e tudo. Agora, eu quase dei risada, eu ia brincar com você, mas você voltou a falar de sexagem de feto. Eu quero ver você se enrolar quando você pegar um hermafrodita. Eu quero ver ela ver um hermafrodita e falar é macho ou é fêmea, né? No ultrassom. Eu não tive essa oportunidade, mas eu sou curiosa para isso. Bom, então vamos lá. Avanços em TE. Você falou que tudo é mais ou menos igual, mas mais ou menos igual como? O que muda? Alguma coisa deve ter mudado em transferência? Desde que eu comecei, a técnica é a mesma. Não notei diferença da técnica propriamente dita de transferência de embrião. O que é de novo, que acaba se modificando com mais frequência, é a qualidade dos meios que a gente trabalha. Então, hoje existem meios diferentes que dão condições melhores de sobrevida para os embriões. Então, isso são alterações que a gente acaba Você já tem observando. Estatística? Aonde o embrião vem mais? Ele vem no primeiro litro, no segundo, no terceiro? Até quando você coloca litros em éguas que são problemas? Que o lavado não vem? 80% dos embriões descem no primeiro litro em éguas que são bem lavadas. Normais, Éguas que têm o útero mais pendular, éguas que têm um útero maior, obviamente que a dificuldade vai ser maior. Mas éguas que são mais rígidas, a probabilidade de você obter o embrião no primeiro lavado é muito grande. É muito grande. E uma vez eu tive um episódio também no qual eu era começo da minha profissão
eu estava começando a fazer transferência de embrião e eu fiquei na dúvida se eu colocava um embrião numa égua que estava bem, uma receptora que estava bem, mas que não tinha um histórico bom, e uma égua que tinha um histórico bom era uma égua parida. Uma égua que tinha um histórico bom, mas que não estava... Cio do potro. Cio do potro. Mas que não estava ali com aquele útero tão organizado. E aí eu fiquei com aquela indecisão na hora e eu resolvi colocar na égua do cio do potro, que estava com o útero gigante. Aí, e eu fiquei pensando naquilo e eu me arrependi de ter feito aquilo. Aí o que eu fiz? Lavou de novo. Eu vou lavar essa receptora, eu vou tirar esse embrião e eu vou pôr na outra receptora. Aí, e tinha um embrião lá dentro, porque eu tinha acabado de colocar, né? Eu sabia que tinha um embrião lá dentro. Eu usei 12 litros para eu tirar aquele embrião. 12 litros. Aí eu tirei o embrião. É porque ele queria ficar ali, ele ia gestar ali. Não, mas deu certo. Eu tirei, coloquei na outra, emprenhou e gestou. No final, a história foi feliz. Mas, existem graus de dificuldade, obviamente. Fora a inexperiência técnica, Então, né? mas se você está falando que você demorou 12, tudo bem que é cio de potro, tudo bem que o endométrio está aumentado, mas pode ser que algumas lavagens negativas a pessoa não lavou bem. Pode ser que sim, algumas lavagens... eu normalmente não paro de lavar a doadora enquanto eu não fico satisfeita com a minha lavagem. O que é ficar satisfeita com a lavagem? Recuperar todo o fluido, todo o ringer lactato que eu introduzi no útero e recuperá-lo de uma forma fluida, sem interrupção. Então isso para mim é uma boa lavagem. Obviamente que eu vou massageando. E quando reflui, o que você faz? Chora? Normalmente a gente pega isso em potra, né? Em potra, em éguas de jockey, eu já tive bastante experiência com isso. Normalmente eu seguro a cervix pela vagina, vou introduzindo pouco fluido, pouco a pouco. Se mesmo assim não sair, aí eu tomo coragem. Você já chegou a lavar fundo de vagina? E recuperar embrião? Não. Não, nunca cheguei. Mas assim, você precisa colocar menos fluido nesses casos que a cervix é mais incompetente, né? Então, eu já tive algumas situações que eu passei por isso e às vezes a gente sente e chora mesmo. Mas dá para manejar. Tá. Uma outra coisa também, a gente sempre tinha um medo, o embrião ele pode vir no sentido, quando você distende, você está distendendo, você está jogando pressão na cervix e jogando pressão lá nas trompas. Onde o embrião pode se esconder ou pode excepcionalmente ele pode ficar atrás do cuffzinho da bivona, ele pode... A gente precisa lavar o útero de uma forma homogênea, então não existe regra, por exemplo, para uma quantidade de fluido que você põe. Você precisa colocar uma quantidade de ringer suficiente para você preencher todo o corno, todos os cornos, o corpo e não causar refluxo. Então, as dobras elas precisam ser todas distendidas para que não haja perigo do embrião ficar retido. Então, na minha opinião, qual que é o grande segredo de você trabalhar com eficiência na lavagem uterina? É você distender todo o útero de uma forma que não cause refluxo e massageá-lo, para que o fluido fique sempre em movimento e o embrião não fique depositado. Você falou bastante de TE, queria que você falasse um pouquinho de congelamento de sêmen. Às vezes a gente passa apertado com um garanhão que está na iminência da morte. Quanto tempo você já já conseguiu produzir sêmen congelado de cavalo pós-mortem? Hoje a gente tem uma quantidade de máquinas de congelamento muito eficientes no mercado. Então, antes a gente tinha a oportunidade aí de trabalhar principalmente com congelamento em geladeira,
refrigeração em geladeira e depois na caixa, no vapor de nitrogênio, que funciona super bem. Tanto é que a gente trabalhou assim por muito tempo. Só que o problema, quando você trabalha dessa forma, é que você não consegue... Rendimento. Não individualizar. Você não consegue individualizar alguns garanhões. Então, hoje, existem algumas marcas no mercado que trabalham com máquinas específicas para congelamento de sêmen. E o que essas máquinas têm de diferencial? Elas te deixam colocar a curva que você acredita que seja melhor para determinado garanhão. Então, tem determinado garanhão que congela numa temperatura mais rápida, tem determinado garanhão que congela numa temperatura mais lenta. Então, você consegue individualizar e personalizar o congelamento do seu garanhão. E, além disso, além de você conseguir personalizar todas essas curvas, que faz um diferencial muito grande, por exemplo, um garanhão manga larga marchador, difícil congelar na mesma curva de um quarto de milha. Alguns realmente congelam, mas existem muitas diferenças individuais e a gente realmente consegue colocar de uma maneira que fique melhor para cada um. Esse é o grande diferencial hoje do que a gente consegue fazer com as curvas. E além das curvas, a gente tem diferentes diluentes de criopreservação, não só diluentes, né? A gente tem diversos extensores hoje também. Então você consegue fazer uma análise, uma variável combinatória muito grande. Você consegue testar vários extensores, você consegue testar vários crioprotetores e diferentes curvas. Então a análise combinatória que você tem hoje para poder determinar o que é melhor para o seu garanhão é muito grande. E isso é uma coisa muito... Eu, particularmente, gosto muito de fazer. Você pegar tarde para você ficar no laboratório, hoje eu vou testar a curva de congelamento, qual diluente que esse garanhão se adapta melhor. Então, existe uma amplitude muito grande hoje com relação a isso. E os diluentes de criopreservação, eles se modificaram muito. Então, antigamente o manga larga marchador, que criopreservava pior que as outras raças, difícil você encontrar hoje um cavalo que te dê muitos desafios. Pelo menos não iguais aos que a gente tinha antigamente. Existem garanhões que são desafios? Obviamente que sim. Existem garanhões que você tem que quebrar a cabeça para poder determinar o que é melhor para ele. Mas hoje você tem uma facilidade muito maior para poder oferecer o serviço e poder determinar o que é melhor para cada congelamento, para cada criopreservação de determinados garanhões. Bom, mas você, você já congelou sêmen de cauda de epidídimo de cavalo que já estava para lá de Bagdá. Uhum. E os resultados disso? Os resultados, eu tive a oportunidade de trabalhar com isso durante a minha graduação. Eu fiz muito isso durante a minha graduação. E durante os experimentos eu acabava trabalhando com garanhões castrados, né? Então a gente via que a qualidade do sêmen de epidídimo, ele é muito, muito interessante. Agora, o que é que determina a viabilidade? É diferente, por exemplo, eu pegar um garanhão castrado, que não teve sofrimento nenhum, de um garanhão que ficou dias em sofrimento, dias tomando anti-inflamatório, dias com cortisol lá em cima, é totalmente diferente. Mas a gente consegue dar uma oportunidade viável para esse cavalo após a morte. Uma chance, pelo menos. Uma chance, exatamente. A gente já, até 24 horas, você tem um sucesso muito grande quando você trabalha com cauda de epidídimo. Obviamente que tudo tem que ser armazenado de uma maneira correta, processado de uma maneira correta. O quanto antes você fizer, obviamente que o resultado vai ser melhor. Mas em até 24 horas a gente tem um resultado muito interessante ainda. Então, para uma última chance de um garanhão, é uma técnica super viável. Ô, Rafaela, você falou aí de curva de congelamento, cada garanhão tem uma coisa. Agora, o que você mais trabalha é no descongelamento, né? Você vai ver se o sêmen está bom no descongelamento e às vezes até na aplicação.
Como que você vê essa questão de, às vezes, a gente congela um sêmen, assim, microscopicamente, mas de uma forma geral ele está bom, e você vai ver no emprenho. Como é que é isso daí? Na verdade, o melhor teste de fertilidade é a prenhez, sem dúvida. E eu já tive alguns cavalos que a gente recebeu palhetas, que no descongelamento tinha uma motilidade super interessante. Quando você realizava as inseminações, ou era prenhez negativa ou era embrião negativo. Então, na verdade, assim, a fertilidade de um garanhão, ela não depende única e exclusivamente do espermatozoide estar mexendo. Da mobilidade dele. Justamente. Então, existem diversas patologias que contribuem com essa infertilidade, além, por exemplo, da integridade de membrana. Então, a fertilidade do cavalo, ela é um conjunto de fatores que a gente precisa associar para poder determinar. E o que eu acredito também, além de tudo isso, é a padronização que nós deveríamos ter com relação ao congelamento de sêmen. Então, a gente recebe palhetas de vários lugares para poder dar sequência nos trabalhos com as éguas e muitas vezes a gente não vê tanta padronização. Então, a concentração espermática dentro dessa palheta ela é interessante porque você faz o cálculo de quantas palhetas você usa para você ter um número mínimo de espermatozoides viáveis por inseminação. Então, a fertilidade daquela palheta descongelada, ela depende de vários fatores, e não só da mobilidade propriamente dita do espermatozoide. Ok. Bom, fala um pouquinho de ICSI. A ICSI hoje, ela foi um divisor de águas. Ela proporciona a gente... O que é a ICSI? A ICSI é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Ao invés de nós inseminarmos as éguas e recuperarmos os embriões, a gente aspira a égua, recupera o ócito, esse ócito vai para o laboratório, onde ele sofre maturação, a injeção, lá ele se desenvolve em embrião, e esse embrião ele pode ser ou congelado, ou ele pode retornar fresco para a gente, e a gente, através da aspiração, obtém um embrião viável. Então, ou seja, é uma produção in vitro. Ao invés de eu ter uma fertilização in vivo, eu tenho uma fertilização in vitro. E aí que se... Mas se o propósito for congelar, você já tem que fazer o processo antes, ou não? Não. Quando eu tenho um processo de aspiração, eu já tenho que determinar se esse embrião vai ser congelado ou não. Então, isso já é pré-determinado. Então, no momento que, após o momento da clivagem, se ele se converteu em embrião ou não, se eu tenho um embrião viável ou não no final do processo, isso já é determinado. Então, o laboratório, mediante o que eu determinei, ele vai já congelar ou ele vai me enviar o resultado final. E essa biotecnologia hoje, ela foi um divisor de águas para a gente. Eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de trabalhar com determinadas éguas, com essa técnica, éguas que a gente pegou há muito tempo atrás, porque a chance de você ter um produto viável de éguas que até então eram inférteis ou subférteis é muito maior. Então, éguas que muitas vezes estavam condenadas à reprodução, seja por laceração de cérvix, seja por uma endometrite extremamente agressiva, seja por uma obstrução de oviduto. Hoje a gente sabe que existe um tratamento específico para obstrução de oviduto, por exemplo, mas a gente sabe que nem todos os tratamentos são 100% efetivos. Nenhum tratamento é 100% efetivo. Então, obstruções de oviduto, algumas éguas que têm defeitos de ovulação, falhas ovulatórias, que acabam não culminando numa ovulação que você possa inseminar. Então, todo esse tipo de égua que antigamente você tinha muita dificuldade,
hoje você tem uma possibilidade muito maior de você obter um produto. Quando você lava, qual o tamanho do folículo? Hoje a gente trabalha com folículos imaturos. Então, existem tamanhos ideais para você poder trabalhar pensando na recuperação oocitária. Os folículos que têm aí um tamanho de 10 até 25 têm uma taxa de recuperação de ócito muito maior. Então, folículos muito pequenos ou folículos muito grandes, eles não têm uma taxa de recuperação tão intensa. Os folículos grandes, por exemplo, se eu tenho um oócito escondido aqui dentro dessa sala, você não vai ter que procurar nela inteirinha. E se eu colocar esse oócito dentro de uma caixa menor? Você vai enfiar a sua mão e vai achar com mais facilidade. Então, assim, quando você tem um folículo muito grande, você tem que raspar todo o bordo do folículo para você poder ter a oportunidade de descolar esse oócito. O oócito do equino, da égua, ele é aderido na parede folicular, diferente do bovino. Então, a gente precisa causar, a gente chama de escarificação, a gente precisa causar uma raspagem da borda desse folículo para eu poder descolar ele. E isso a gente faz com uma agulha, um bisel da agulha, né? Então, o folículo, quando ele tem um tamanho ideal ali de 10 a 25, quando ele colaba no bisel da agulha, o próprio giro da agulha já pega uma extensão quase que toda do folículo, enquanto que um folículo de 35, por exemplo, você tem que raspar todo o bordo dele para você ter a oportunidade de recuperar. E os folículos menores, um folículo menor, por exemplo, um folículo de 5, a agulha que a gente usa hoje é uma agulha 12, que é uma agulha grossa. Então, às vezes, você não tem uma oportunidade de raspar com eficiência um folículo muito pequenininho. Então, quando a gente, por exemplo, vai pedir, vai programar uma doadora de embrião para o programa de aspiração folicular, a gente costuma programar 3, 4 dias pós-TE ou pós-prostaglandina, porque vai ser ali o período que ela vai ter uma maior quantidade de folículo, com o tamanho ideal que a gente precisa aí de 10 a 25. Entendi. O embrião de TE, ele tem um desenvolvimento igual ao embrião de ICSI? O embrião de ICSI, ele chega num estágio bem... Ele é retardatário? Não, ele chega num estágio anterior a gente. Normalmente o embrião de transferência o embrião de transferência convencional, normalmente a gente costuma lavar aí com D8 ou D9 pós ovulação. Você vai recuperar um blastocisto expandido, normalmente. Se às vezes é uma égua velha, você recupera com um estágio um pouco anterior. O embrião de ICSI, ele chega ali com um estágio ali de uns 6,5 mais ou menos. Ele chega menor, mas ele vai se desenvolver de forma igual. Ele se desenvolve de forma igual. Ele só chega pra gente num estágio menor do que a gente está acostumado com transferência de embrião. Na lupa ele é menor? Na lupa ele é menor. Escuta, aproveitando isso, e os potros de ICSI e potro de TE? Hoje se tem uma ideia que os potros de ICSI são mais sensíveis que os potros de transferência de embrião. Eu não tenho essa opinião. Na minha opinião, o que eu observei dos potros que nasceram com a gente é que os potros, eles têm um desenvolvimento normal. O que eu acredito que seja essa ideia que se criou? O valor agregado de um potro de ICSI hoje é um pouquinho maior do que um potro de transferência de embrião, né? Então acaba que as pessoas ficam mais em cima. As pessoas querem ter mais cuidado com determinados potros específicos e acabam vendo coisas que antigamente elas não viam. Eram despercebidas. E a ICSI, por exemplo,
no brasileiro de pismo, na raça de salto, eu vejo que ela é muito mais intensa do que nas outras raças. Em proporção, obviamente que em proporção de raça, o brasileiro de pismo não tem números igual do manga larga marchador do que do quarto de milha. Mas em proporção do que as pessoas estão inseminando, do que as pessoas estão aspirando, as que estão aspirando em proporção é muito maior que o das outras raças. E a raça de salto, a gente sempre teve experiência com isso, são animais mais sensíveis. Se você pegar um potro manga larga marchador do que um potro BH, qual que é mais sensível, independente de ser de ICSI ou de ser de transferência? O potro de salto ele é muito mais sensível. Muito mais sensível. Então a gente está falando, você está misturando, assim, você está colocando várias questões que são subjetivas. A raça, o olhar mais crítico, mais sensível em cima do potro, né? São aspectos. E o clone em tudo isso? O potro do clone. Doutor, só deixa eu finalizar o raciocínio do potro. A gente tem diversos tipos de propriedades, que nós temos diversas raças diferentes. Existe um aras que eu dou assistência, que é de manga larga marchador. Os potros nascem de ICSI, nascem exatamente da mesma forma que nascem os potros de transferência de embrião. O funcionário não sabe qual que é qual. E eles convivem e crescem exatamente da mesma forma. Assim como é no quarto de milho. Ou seja, sem um pré-requisito, ele não conseguiu ver nada. Ele não sabe qual que é qual. Não existe um cuidado especial com aquele potro. Ele para igual todos os outros. Nasceu de uma receptora. Justamente. Então eu acredito que seja mais racial do que ser de uma técnica ou de outra. Com relação ao clone, a gente teve mês passado uma regulamentação que hoje é uma lei, né? Você tem uma lei que vigora em cima do clone. Hoje está regulamentado o clone no Brasil. Obviamente que a proibição ou a permissão de clones é feita pelas associações. Hoje existem 3 associações que permitem clones no Brasil. Brasileiro de Pismo, Manga Larga e Manga Larga Marchador. Essas 3 associações permitem a clonagem. E eu, Rafaela, sou a favor da clonagem, porque o indivíduo é um indivíduo geneticamente idêntico e você tem a oportunidade de dar uma segunda chance. Se, por exemplo, você tem um garanhão que veio a óbito de uma maneira precoce, você pode dar outra oportunidade a esse garanhão. Se, por exemplo, uma coisa é que as pessoas não pensam, um cavalo atleta que foi castrado e que depois ele teve um desempenho atlético excepcional, mas você castrou ele. Você pode dar uma segunda chance a ele. Então são questões que às vezes a gente não pensa. Você consegue dar uma segunda oportunidade a um animal. O clone é idêntico ao original? Ele é idêntico geneticamente, mas não é obrigatoriamente idêntico fenoticamente. Então, ele pode ter algumas diferenças físicas, mas geneticamente ele é idêntico. Rafaela, como que a biotecnologia nacional se enquadra no mundo internacional, no meio internacional? O Brasil, ele é acima da média, na média ou abaixo da média? Doutor, sem falsa modéstia, nós somos os melhores. Sem falsa modéstia. O Brasil é vanguarda? O Brasil, ele não é pioneiro em algumas biotecnologias, mas os nossos resultados são muito altos. Os nossos resultados aqui, em todas as frentes da biotecnologia, são muito altos. Então, assim, sem falsa modéstia, no conjunto, nós somos os melhores. Rafaela, a ICSI é um procedimento
invasivo de risco. A gente sabe que é um procedimento de risco. Você vai aspirar, você está manipulando com agulha, com material pérfuro cortante. Às vezes acontecem acidentes, né? Isso está melhorando, está diminuindo. Como é que você vê o procedimento da ICSI e quais as sequelas que podem gerar numa doadora de ICSI? Hoje, as intercorrências do procedimento da aspiração folicular, ela está abaixo de 1%. Então, é um procedimento um pouco mais invasivo, mas hoje a gente trabalha com menos de 1% de intercorrências, que é muito baixo. E para a gente minimizar os riscos que a gente tem do procedimento, existem algumas condutas que a gente precisa tomar com as doadoras para a gente correr menos risco. Então, o que nós preconizamos nas éguas que a gente introduz no nosso programa de aspiração folicular? A gente corrige os perínеos por conta de contaminação. Então, muitas éguas que entram dentro do programa de aspiração são éguas mais velhas. Então, a angulação, ela está totalmente errada. Se você não fizer aquela correção, existe a probabilidade de cair fezes, contaminar e durante o procedimento você levar aquilo para dentro. Então, a gente corrige, faz esses tipos de correções para evitar contaminações ascendentes. Existe o jejum que a gente preconiza por conta da sedação. Então, a gente sempre organiza, é super importante a gente fazer o jejum nessas doadoras. No dia anterior, a nossa equipe de veterinários, ela faz um exame clínico das éguas. Então, elas avaliam mucosa, elas avaliam o grau de hidratação, para ver se no dia seguinte essa égua vai estar apta realmente para entrar para aspiração folicular. Então, por exemplo, éguas que estão ictéricas, não. Éguas que estão com a mucosa mais pálidas, éguas que estão, de repente, um pouquinho mais desidratadas. A gente não quer correr risco, é um procedimento eletivo. Então, a gente tem que trabalhar dentro do mais perfeito possível. Então, a gente realmente preconiza trabalhar com animais rígidos. E, para isso, a gente sempre tenta avaliar os animais previamente à aspiração folicular. Com relação às intercorrências, é super importante a gente fazer um procedimento com uma acurácia técnica muito precisa, para a gente não comprometer estruturas importantes durante a aspiração folicular. Uma maneira da gente perpetuar a fertilidade da doadora é a gente evitar, por exemplo, de entrar em fossa de ovulação. A gente sabe que em éguas a fossa da ovulação é por onde a gente obtém o ócito. Então, a gente faz palpações durante a aspiração e evita entrar nessa estrutura. Durante a aspiração, a gente isola as alças intestinais para não correr o risco de você perfurar durante o procedimento. Peritonite. Exatamente. Então, assim, é um procedimento que exige uma preparação técnica muito grande, exige um condicionamento físico muito grande. Então, tudo precisa ser feito de uma forma muito, muito profissional e muito técnica para que sejam minimizadas ainda mais as intercorrências. Bom, eu vou voltar lá atrás no primórdio e vou fazer uma pergunta para você, bem básica. Desde que o homem começou a mexer com éguas, existe a questão da laceração, da ruptura de reto. E isso acontece, né? Acaba vindo até para a gente em várias situações. Como que você vê isso daí? Está diminuindo? Você mexe o dia todo com a reprodução. Qual o conselho que você dá para os jovens que são afoitos? Quando você fala de ultrassom, de probe, de avançar em fossa ovulatória, de pegar o ovário com desenvoltura, quer dizer, existem riscos inerentes à profissão. Como é que você vê essa questão
de pessoas que geram lesão de reto, apesar de ser um acidente profissional. Então, todo cliente, todo proprietário de animais tem que saber que seus animais estão sujeitos a isso, né? Qualquer palpação retal, ela tem o risco da laceração. Qualquer palpação retal. E o conselho tenha medo, porque isso pode acontecer. Eu palpo muita égua por dia e eu não faço isso, por mais que eu tenha muitas éguas para avaliar durante o dia, eu não faço isso de forma desatenta. Não faço. Eu sempre faço muito concentrada, prestando atenção, porque eu tenho colegas próximos que aconteceu esse acidente, então eu sei que pode acontecer. Eu sei que pode acontecer. Então, assim, respeitar o animal, a égua tá incomodada, a égua tá forçando. Não é melhor você perder o cio do que você correr o risco? Eu prefiro perder o cio. Já aconteceu de eu não conseguir palpar a égua, e recente ainda. Eu não vou forçar. Não tem sentido eu querer ir contra uma onda intestinal, por exemplo. Eu não corro risco. Eu prefiro, de repente, deixar de executar o meu trabalho do que correr esse tipo de risco que eu sei que pode acontecer. A gente aqui, como a gente recebe acidentes, eu vejo que existem dois momentos de maior risco. O primeiro risco é quando a pessoa avança o sinal vermelho com a mão, principalmente dedos, né? Esse dedo aqui. E né? Às vezes, se você vai palpar com a esquerda, você coloca a mão assim para palpar o ovário esquerdo. Mas quando você faz este movimento aqui e quer puxar o ovário direito, às vezes o acidente acontece nesse momento, principalmente. Agora, o segundo ponto, que é muito... o primeiro, você gerou um dano. Mas o segundo, que é o mais perigoso, é quando você está palpando e a égua faz um movimento muito forte, e ela estrangula o teu dedo. E normalmente, até este osso aqui, ele fica proeminente e acaba dilacerando. Então é lesão de 12 horas. É triste, né? Óbvio, quando acontecem essas coisas, não tem muito por onde correr, tem que rezar muito, tentar remendar do jeito que dá, mas é bem dramático e traumatizante, né, para quem vive essa situação. Então, reforçando o que ela está falando, ter medo, respeitar, e eu também, você falou que você já deixou de palpar, eu também já deixei de palpar, quando eu entendia que a situação estava muito perigosa, né? Rafaela, é o seguinte, tem uma pergunta que é minha, tá? Não é de ninguém, não é minha. É moda todo mundo usar P4. Progesterona, coloca o embrião, vai um pouquinho, usa P4. Isso aí, todas as centrais usam, acho que não tem muito o que discutir quanto a isso, né? Mas eu fico perguntando, eu falo, mas caramba, a receptora teoricamente é boa, é uma receptora selecionada, não tem problema de fertilidade. Por que a gente criou esse hábito de sempre P4, progesterona? Aumenta os índices de gestação normal, de parição? Tem trabalhos corroborando com isso? Doutor, eu tenho uma teoria particular com relação ao uso da progesterona. Em condições ideais de uma receptora bem manejada, de uma receptora com controle ectoparasitário em dia, uma receptora que tenha condições ambientais ideais e que tenha tido um ciclo bom, que tenha a formação de um corpo lúteo bom, eu também não acredito que seja necessário progesterona. Porém, a gente trabalha com diversas realidades. E eu acredito que o excesso de temperatura, ele contribui com uma luteólise precoce. Isso é descrito já em bovino. Você falou na Abravec. Foi. Foi por aí que você falou. Foi. O excesso de temperatura, ele contribui com uma luteólise precoce. E as
as alterações ambientais que a gente vem sofrendo, elas são muito intensas. A gente passou por alterações ambientais com intensas temperaturas, com picos de temperaturas muito grandes. O que me diz que esses picos de temperatura não vai interferir na qualidade do meu corpo lúteo? Se, por exemplo, eu tenho uma receptora que está num manejo no qual ela sofre a infestação de carrapato, e ela tem uma babésia, por exemplo, uma elevação de temperatura, o que me diz que isso aí não vai levar a uma luteólise precoce? Então, por que eu vou correr o risco, sabendo que existe essa possibilidade de eu, de repente, perder uma gestação por conta de uma ineficiência do hormônio? Então, assim, toda gestação precisa de progesterona? Em condições ideais, não acredito. Mas com o que a gente tem se submetido a alterações ambientais, controles ectoparasitários que não têm funcionado de forma efetiva, os purons que a gente tem usado não têm controlado de forma efetiva os carrapatos, eu hoje vejo a necessidade do uso da progesterona por conta disso. Mas a gente não corre o risco, quando você dá progesterona exógena, você não corre o risco de ter um feedback negativo e uma supressão da progesterona que estaria sendo produzida pela placenta, pelo corpo lúteo acessório, depois da placenta. Enfim, quando você dá, você também está retardando ali, né? Você está dando... Mas se eu tivesse esse feedback negativo, ao invés de eu ter perdas, ao invés de eu ter manutenção de prenhez, eu ia ter perda. Se eu tivesse esse feedback negativo. Bom, tá bom. Os veterinários, tem dois tipos de veterinário. Tem o veterinário normal, clínico, cirurgia, que são loucos. E tem o veterinário de reprodução, que já é classificado como muito loucos. Então, é isso aí, pessoal. Você quer falar alguma coisa para o pessoal, para os mais jovens? Qual a mensagem que você quer deixar para os veterinários, para os criadores? O que eu gostaria de dizer é que, bom, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu adoro a reprodução, é muito gratificante trabalhar com o que eu trabalho. E a gente falou de muita técnica avançada, mas para os jovens em específico, nada melhor que o básico bem feito. Então, antes da gente pensar em qualquer coisa avançada, a gente tem que entender o animal. Isso é uma coisa que o Pacola me ensinou. Várias frases que você me ensinou antigamente vêm na minha cabeça hoje. Então, você precisa entender o animal, entender da fisiologia, entender o que é que está acontecendo para você determinar o que é que você vai fazer. Bom, doutora Rafaela, eu tenho muito mais perguntas, hormônios da reprodução, como qualificar doadoras de embrião, falar de parto, enfim. Eu tinha bastante coisa, mas o nosso horário já está apertado. Então, eu vou pedir para você vir outra vez, porque o teu assunto é muito, muito, muito vasto. Com certeza já... Olha, eu fiquei menos da metade do que eu queria perguntar para você. E é isso aí. Pessoal, espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigada, doutor.